Bom dia, não sei se é bom dia ou boa tarde agora, a transição já. Então, eu sou o Matheus Mangini Bertuzzo, vou apresentar, na verdade, o que a gente vem trabalhando no nosso laboratório nos últimos tempos. Está bem fresquinho isso aqui, na verdade. Esse trabalho aqui teve participação também então, do Adriano, a Dair, a professora Dair, e também do professor Odival, que é o coordenador do Laboratório de Neurometria e Biofeedback. Então, o título é Análise preliminar do potencial relacionado ao evento e da dinâmica temporal da S-loreta durante o P300 no paradigma Odival. Quanto nome estranho, né? Diferente. Acho que muita gente não tem nem ideia do que é. Bom, então, primeiramente, potencial relacionado ao evento. No momento que nós colocamos uma série de eletrodos no nosso scalpo e nós começamos a fazer o registro, principalmente durante uma tarefa, é difícil nós sabermos o que está acontecendo em cada instante dessa tarefa, certo? A atividade ela é muito dinâmica para que seja possível inferir uma atividade durante um registro contínuo. Então, é documentado na literatura que nosso cérebro adota micro períodos de processamento que eles acabam modulando continuamente. Então, para uma análise precisa, principalmente da questão de tarefa, geralmente elas são feitas em curtos intervalos de tempo, por exemplo, intervalos de 1 segundo, e são realizadas diversas vezes, diversas tentativas. E a ideia geral é você pegar essas diversas tentativas e sobrepor elas e observar o que tem de incomum entre elas. E quando é realizada a tarefa, simultaneamente o registro eletroencefalográfico, nós conseguimos observar, na verdade, através, sobrepostos pelo estímulo, uma série de potenciais positivos, que está demonstrado no P, e negativos, que é chamado N, nas quais eles são relacionados com diferentes características fisiológicas do nosso cérebro. Por exemplo, o P1 ele é bastante documentado e relacionado com o início da informação da resposta sensorial primária. O P200 ele é relacionado com categorização de determinado estímulo. O P3 bastante relacionado com memória de trabalho e também o momento em que ocorreu a resposta, certo? E tem diversos tipos de tarefas que podem ser realizados diante a esse tipo de análise. Nesse caso, nós utilizamos um paradigma que é chamado de Odival. Ele não é uma sátira, o orientador Odival, não, é esse nome mesmo, onde esse paradigma são apresentados estímulos que são chamados de frequentes e não frequentes para o indivíduo, e ele tem que responder, por exemplo, clicando com o botão esquerdo do mouse diante ao estímulo frequente e com o botão direito diante ao estímulo não frequente, certo? O que é considerado como estímulo frequente são estímulos que eles são apresentados em 80% das tentativas, e o não frequente seria referente a 20% das tentativas. E é muito comum nesse paradigma, onde o indivíduo ele tem uma participação ativa, vamos assim falar, tem geralmente documentado na literatura um P300, ou seja, um potencial aproximadamente 300 milissegundos após o estímulo, que ele é bastante saliente, principalmente no estímulo não frequente. Essa questão do ERP e do Odival, nós estamos utilizando aqui, é bastante documentado na literatura, nós estamos utilizando ele de forma a colocar essa metodologia em prática no nosso laboratório. Nós queremos ter certeza do tipo de análise que nós estamos fazendo, ela realmente está sendo correta. O que nós estamos trazendo de novo é a utilização, na verdade, do S-loreta, que é chamada de tomografia eletromagnética de baixa resolução padronizada, onde ele é uma metodologia que, a partir da matriz de eletrodos que são colocados sobre o escalpo, ele consegue inferir qual é a fonte de origem daquela atividade. Ele utiliza o que é chamado de cálculo de solução inversa, é algoritmo matemático, certo? E ele se utiliza da ótima resolução temporal do EEG. Por exemplo, nosso registro é com 1000 Hz, ou seja, tem 1000 amostragens em um segundo. Para cada amostragem é possível inferir qual é a fonte. Então, tem como sequenciar como que acontece essa fonte, onde que ela passa. E a gente utilizou, então, esse software para obter os dados da localização dessa fonte. Então, o que nós esperamos inicialmente, qual seria a nossa hipótese? Que diferentes condições, como eu havia falado no paradigma Odival, nós temos condições frequentes e não frequentes, eles apresentam particularidades que podem ser mostradas pelo fluxo da distribuição topográfica das fontes elétricas ao longo do intervalo de execução da tarefa.
Então, de uma forma resumida, nós vamos rastrear onde vai essa atividade, certo? O objetivo, então, investigar a atividade eletrofisiológica pelo potencial relacionado ao evento e a dinâmica temporal do S. loreta durante o P300, nós vamos específico no P300, que ele é bastante documentado nesse paradigma, no paradigma Audubon. Então, a tarefa ela é isso, é bem simples. Um estímulo é apresentado durante 100 milissegundos e a partir desse estímulo, o indivíduo tem 900 milissegundos para responder através de um clique. A instrução é a seguinte: se aparecer o X, que seria o estímulo frequente, ele tem que clicar com o botão esquerdo. Se aparecer o O, que é a não frequente, ele tem que clicar com o botão direito. E essas trials elas são apresentadas randomicamente, sendo que a prevalência é do X, que seria a condição frequente. A proporção é de 80:1. Isso foi executado através do software chamado OpenCSAM, que é um software aberto para esse tipo de análise, e foram executados 4 blocos de 150 tentativas, ou seja, 60 trials. E após a resposta, tem um intervalo aleatório entre 300 e 500 milissegundos entre cada tentativa. Então, aqui é um exemplo. O indivíduo executando a tarefa de frente para o computador, cada evento que acontece de estímulo e resposta é enviado para o computador e ele é sincronizado, então, com a atividade que é apresentada continuamente. Então, aqui está mostrando o registro temporalmente, cada estímulo que está sendo apresentado para ele e os blocos a partir desse estímulo. Isso aqui é didático, de um livro de um professor que trabalha muito com esse tipo de metodologia. No nosso caso, nós fizemos o registro em 20 eletrodos no scalp, de acordo com o Sistema Internacional 1020. Então, tem eletrodos em diferentes regiões que vão captar a atividade os campos potenciais elétricos dessas regiões. Então, aqui eu já vou mostrar o que a gente acaba observando. Primeiramente, é feito um processo que nós chamamos de desartefatagem. No registro eletroencefalográfico entra muito artefato de movimentação ocular, de contração muscular e tudo mais, e eles têm que ser removidos da análise. Após essa remoção, aqui está mostrando em cinza aqui, são as diversas tentativas que aconteceu para a condição frequente e não frequente. Aqui está sendo demonstrado especificamente da região parietal PZ, mas tem isso de cada um dos eletrodos que nós registramos. E aqui o zero, ele está mostrando qual é o local, qual é o momento que o estímulo ocorreu, certo? E o traçado aqui em azul e em vermelho, eles referem à média dessas diversas tentativas. O que ela reflete? Ela está refletindo o que é em comum a essas tentativas. Nós falamos que tudo que é consistente nas diversas tentativas, ela tende a aparecer na média. Quando elas não são consistentes, essa média ela acaba sumindo na média. Então aqui já dá para observar algumas características, algumas saliências um pouquinho diferentes entre as duas condições. Como eu havia comentado, nós temos isso para cada um dos eletrodos que estão sendo demonstrados aqui, certo? Aqui está demonstrando os traçados em azul é da condição frequente, a vermelha é da condição não frequente e o verde é a diferença entre as duas. O que eu quero mostrar aqui é que o potencial que está apresentando aproximadamente entre 300 e 550 milissegundos, ele é apresentado em praticamente todas as regiões, só que ela apresenta uma saliência muito maior, principalmente nas regiões parietais. E isso está indo muito de encontro ao que é documentado na literatura. O que se espera do Audubon, dessa tarefa Audubon, é apresentar um potencial aproximadamente 300 milissegundos após o estímulo, com um potencial aumentado, principalmente na condição não frequente, que está sendo demonstrado no vermelho. Olha aqui como está bem mais baixo o azulzinho, certo? Então esse era o primeiro momento. Então, do nosso ponto de vista, a gente acabou alcançando o que a gente estava querendo de reproduzir o que estava sendo relatado na literatura. Bom, nós pegamos aqui, está ampliado essa imagem do PZ novamente, que era esse aqui, ó. Está aumentando ele aqui. Aqui está o estímulo, aqui está o período onde é o P300, que ele é caracterizado como as variações que tem entre 250 e 550 milissegundos de cada canal. E aqui embaixo ele está nos mostrando qual é a potência média de cada uma dessas amplitudes na condição frequente e não frequente, como que é a distribuição delas no scalp. Então aqui o amarelinho está dizendo o local onde tem maiores amplitudes,
mostrando que realmente na condição não frequente, todos eles estão na mesma escala, né? Na condição não frequente, as amplitudes elas são aumentadas na condição não frequente nas regiões mais posteriores. E a diferença das duas a gente observa também nas regiões parietais. Então está indo de encontro ao que estão colocando na literatura. Como havia comentado, o P300 seria muito característico em relação ao tipo de resposta que o indivíduo vai dar e a avaliação da resposta, se foi certo ou se foi errado. E como a gente observa aqui, a média, por exemplo, das respostas, o tempo de reação para a condição frequente foi de 375 milissegundos e da não frequente 438 milissegundos. Ou seja, a condição frequente acaba automatizando aquilo, o indivíduo acaba respondendo mais rápido em algumas condições. Quando vem algo que é diferente, que não é automático, muitas vezes acaba tendo uma certa latência na resposta dele. E mesmo assim, há o aumento do potencial no P300. Posteriormente, nós fizemos uma análise da frequência nesses traçados, onde nós observamos quais frequências estavam mais contribuindo para esse P300. E o que a gente observa aqui, então nós temos o tempo aqui, e aqui as diversas frequências, na condição frequente e não frequente. Então, no intervalo em que aconteceu o P300, que é esse aqui, entre 250 e 550 milissegundos, a gente observa aqui em amarelinho, principalmente nas frequências mais baixas, principalmente abaixo de 7,5 Hz. Então, está dizendo que esse sinal, esse tipo de atividade do P300, quem contribui muito são frequências abaixo de 7,5 Hz. E filtrando esse sinal, então a gente consegue observar ele com uma saliência bem relevante aqui. Então, está mostrando o potencial aumentado na condição não frequente em relação à condição frequente. Conseguimos reproduzir, a princípio, o que o pessoal estava demonstrando na literatura. A próxima etapa foi pegar justamente esse intervalo de tempo do P300 de cada um dos canais e exportar ele, então, para essa metodologia do Loreto, que você está demonstrando aqui. Notem que aqui a barrinha está passando, cada espacinho de tempo, ela consegue inferir qual é o local, ela está demonstrando aqui no mapa, mas elas nos dão um relatório da fonte de origem dessa região. E nesse relatório, ela nos dá informação em relação a qual é o lobo, qual é o giro, qual é a área de Brodmann. Para essa análise, a gente fez ela baseada no lobo, nós não utilizamos ainda os outros tipos de análise, é uma análise preliminar. Então, como havia comentado, baseado nos eletrodos, no posicionamento dos eletrodos, ele infere qual é o local e ele identifica qual é a área baseado nas coordenadas, então, do Instituto de Neurologia de Montreal, que é um sistema de coordenadas que é bastante documentado na literatura também. E o que a gente acaba observando é isso. Nós obtemos, na verdade, primeiramente, aqui uma matriz, onde, como nós temos a origem em cada intervalo de tempo, nós temos como monitorar de onde essa atividade estava para onde ela foi. E o que nós temos nessa matriz, então, é da onde ela foi, de onde partiu para onde ela foi. O F, que representa a região frontal, temporal, occipital, parietal, límbico, e aqui é sublobar. Essas nomeações aí, elas são dadas pelo próprio sistema, mas o sublobar aqui ele refere à ínsula, e o límbico ele pega regiões como o córtex cingulado anterior, pega o umbus, região do parahipocampo e tudo mais. O que a gente observa, por exemplo, então, nós pegamos a primeira tentativa para a segunda, do primeiro janela de tempo para a segunda, se ele estava no frontal e foi para o frontal, ele vai marcar aqui como uma visualização. Se ele foi do frontal para o occipital, ele vai marcar como uma visualização. Então, dentro do intervalo do P300, ele vai dizer qual foi o número de amostras que teve daquele tipo de dinâmica naquele intervalo de tempo. E após obter esse número, então, nós temos a proporção que ele estava presente. E é o que a gente está observando, então, nesse mapa aqui. Ele está mostrando, as linhas estão dizendo aqui da onde para onde foi essa atividade. O vermelho é um direcionamento, o vermelho é para outro direcionamento, e os círculos está dizendo o quanto ele ficou naquele local. Então, por exemplo, no intervalo do P300 está dizendo que tanto na condição frequente quanto na não frequente, ele ficou um tempo considerável na região frontal. E na condição frequente, especificamente, ele ficou um tempo também considerável ali na região parietal. Na região frontal, por exemplo, ele ficou 61% na condição frequente e 69% na condição não frequente, daquele intervalo do P300. Enquanto que na parietal ele ficou 17% na parietal na frequente e 6,3% na não frequente. Grande parte dessa atividade é em comum entre as duas, mas
nós temos certamente uma diferença entre a condição frequente e não frequente. Então, quando nós fazemos a diferença delas, que é o que ele está demonstrando aqui, ele está demonstrando qual é a diferença das duas condições, o que tem de diferente de contribuição das regiões em relação a essas duas condições. E a gente observa, sem falar quem que está contribuindo, se isso é uma condição frequente ou não frequente. Mas quando nós distinguimos esse sinal, por exemplo, nós observamos que para a dinâmica da condição frequente, quem contribui com maior relevância é um aumento de tempo na região parietal e um maior fluxo com a região frontal e também com a região occipital. Ou seja, são regiões, a região parietal principalmente é uma região de associação, ela ajuda muito na questão de automatismo e automatização das respostas. E a não frequente, ela acaba tendo um maior intervalo na região frontal e também no lobo límbico e uma comunicação desses dois lobos. E o interessante é que o lobo límbico, o lobo límbico aqui, tomando em conta como se fosse o córtex cingulado anterior, ele contribui muito para processamento de formação e erro, identificação de erro. E o mais interessante é que tem relatos na literatura de estudos com fMRI, onde aplicaram também esse tipo de paradigma, que eles observaram que na condição não frequente tem um aumento da atividade, ou seja, um aumento do fluxo sanguíneo nas regiões frontais e nos córtex cingulado anterior. Então está indo de encontro ao que eles estão colocando. Certo? Então, como conclusão parcial aqui, nós podemos dizer que os resultados do EP, obtidos então através desse paradigma, eles corroboram com os dados descritos na literatura. Isso é importante para os nossos estudos a fim de reproduzir o que eles estão fazendo, e que a dinâmica temporal aponta uma participação diferenciada dos lobos cerebrais nas respostas a estímulos frequentes e não frequentes. Certo? Aqui eu mostrei apenas a distinção de estímulo frequente e não frequente, mas para cada condição também, não foi computado para isso aqui, nós temos o indivíduo pode acertar e pode errar a resposta para aquela condição. Então a gente pode observar isso aí. Tem outros tipos de paradigmas que são utilizados também para inferir alguns processos relacionados à interação social, por exemplo. Tem uma série de outras finalidades que esse tipo de metodologia ele vai poder ser aplicado no futuro. Então, é uma apresentação do que a gente está fazendo no laboratório. A gente tem muito a trabalhar ainda, está engatinhando nessa área, mas estamos aí. É isso aí, muito obrigado.